Para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Entrevista. Nosso convidado é o deputado federal Pedro Chaves, PMDB. Ele também já passou aqui pela casa, tem um mandato de deputado estadual. Deputado, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa entrevista aqui ao nosso programa. A gente começa perguntando, a Câmara dos Deputados vem discutindo, debatendo muito a questão da reforma política. Aqui de fora, a opinião pública imagina que a reforma até agora está meio tímida. O senhor concorda ou não? Primeiro, Murilo, meus cumprimentos a você, agradecer ali pelo convite. É um prazer muito grande estar novamente falando aqui na nossa TV Assembleia. Como você mencionou na sua introdução, vivemos hoje em Brasília o clima da reforma política. Essa reforma tão esperada, tão almejada pela população brasileira e também pela classe política, principalmente, hoje a gente percebe que ela não está alcançando aquele objetivo inicial, de realmente diminuir custos de campanha, melhorar a representatividade no Congresso Nacional, mas a gente percebe que os pontos mais importantes estão ficando de lado. Eu vejo que, na minha opinião, opinião pessoal minha, a única votação que eu considerei importante foi o fim da reeleição e mandato de 5 anos. Esse ponto foi muito comemorado, não é mesmo, deputado? Muito comemorado, porque a gente percebe hoje que existe uma desigualdade em quem está no Poder Executivo, é candidato à reeleição, com a pessoa que está candidatando sem ter, vamos, entre aspas, o apoio da máquina pública. Até porque fica desguarnecido, o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República não precisa nem se licenciar. Nem se licenciar. E outro ponto que é uma aberração, se um secretário de Estado for candidato, ele precisa se licenciar. E o chefe do Executivo não. 6 meses antes. 6 meses antes, seja do Estado, seja da União, do ministro de Estado. Então, o fim da reeleição eu vejo que foi um ponto positivo. E o mandato também de 5 anos. Eu considero que... Mesmo esse aumento de mandato? De mandato de 1 ano, porque o que a gente observa hoje, Murilo? A situação administrativa hoje é diferente de alguns anos atrás. Hoje, para o prefeito elaborar uma proposta para fazer a execução de uma obra pública, ele precisa ali do projeto, do orçamento, precisa fazer a licitação de acordo com a Lei 8666 e precisa também do licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental sempre demora alguns meses ou até alguns anos. Então, se o prefeito for realizar uma obra de grande vulto, na metade do seu mandato ele não vai conseguir vencer essa burocracia e executar essa obra. Então, você dando um mandato de 5 anos, você dá condições para que o gestor público, seja prefeito, governador, presidente da República, possa, dentro desses 5 anos, implantar o seu plano de governo. Então, eu vejo que é um tempo razoável hoje em função dessa burocracia grande que existe, principalmente na elaboração das obras públicas. E de outra forma também, nós sempre sabemos que o chefe do Executivo, o primeiro ano de mandato é justamente fazer um ajuste ali na máquina pública. Ele começa a executar o seu plano de governo, geralmente a partir do 2º ano. Então eu vejo que os 5 anos é uma data razoável. Agora, havia, deputado, uma expectativa também de que se aprovasse algum item para que houvesse uma menor influência do poder econômico nas eleições, né? A própria OAB Nacional tinha um projeto, ou mantém essa iniciativa de que as doações sejam feitas só por pessoas físicas, né? E acabou que a Câmara terminou por aprovar que as empresas vão poder fazer doação para os partidos, não para os candidatos, mas para os partidos continua. Financiamento público, privado, gostaria de ouvi-lo. Hoje nós vivemos o financiamento misto. Parte do financiamento público porque a União repassa recursos para os partidos políticos, né? Que obviamente esses recursos podem ser destinados também para as campanhas políticas. E privado porque existe a doação para a pessoa física e também doação de pessoa jurídica. Agora, pelo menos foi um avanço. O candidato, a pessoa física, já não pode mais receber recursos de empresas. E o relator, o deputado Rodrigo Maia, ele pretende, no decorrer agora da votação da reforma política, limitar as doações, tanto por empresas e também dos candidatos. E havendo essa limitação, você coloca uma certa igualdade nos candidatos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Então, são avanços que estão acontecendo.
Existia uma corrente forte que queria o financiamento apenas público, mas isso implicaria no voto em lista. Aí você tiraria a representação popular, você ficaria vinculado aos partidos políticos. E esse eu vejo que não seria um avanço, você votar em lista ao invés de votar em candidatos. Então, continua o sistema misto, mas com essa limitação, quer dizer, empresas só podem doar para partidos. Existe também uma corrente que deve apresentar alguma emenda, algum destaque na votação da matéria, para que as empresas que tenham contrato com o governo sejam impedidas de fazer doações, quer dizer, também seria um avanço, mas tudo isso ainda vai depender da pauta que votaremos no decorrer desse mês de junho. Deputado Pedro Chaves, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Entrevista. Continue com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Entrevista. Nosso convidado é o deputado federal Pedro Chaves, PMDB. No bloco anterior falávamos da questão da reforma política, muito discutida e debatida na Câmara dos Deputados. Outro assunto de interesse da população, muita gente, deputado, queria a aprovação do voto facultativo, ou seja, a pessoa teria liberdade para votar. Hoje é obrigatório não o voto, mas o comparecimento às urnas, pelo menos, é obrigatório. Qual foi a posição do senhor nesse sentido? Nós mantemos a mesma posição pelo seguinte: hoje, se o cidadão não quiser votar, a multa é no valor tão baixo, tão insignificante, que muita gente deixa de votar. Então, está mantida essa questão do voto obrigatório, mas eu vejo que não tem aquela punição muito dura para o cidadão que deixa de comparecer às urnas. Agora, um ponto que eu considero muito importante, que foi votado na semana passada, contra o meu voto, eu votei contra, foi a redução da idade mínima para as candidaturas, tanto para a Assembleia e para a Câmara Federal, quanto também para governador e senador. O Congresso reduziu as candidaturas, a idade dos candidatos para a Assembleia e Câmara Federal de 21 para 18 anos. Eu discordo, eu acho que a pessoa precisa de uma certa experiência, uma certa vivência. Precisa de maturidade. Né? A maturidade você ganha com o tempo. Eu acho até que deveria subir de 21 para 25, 24, 25, mas o Congresso reduziu contra o meu voto lá. E também a idade de governador foi reduzida de 31 para 29, também de senador da República. Eu espero que o Senado Federal corrija, né, no meu modo de ver, um erro cometido pela Câmara. Essa redução, eu não vejo ela como benéfica. Acho que as pessoas precisam de uma vivência, de uma experiência para ocupar esses cargos tão importantes da República Brasileira. Por falar em Senado Federal, a Câmara aprovou também a redução do mandato de um senador da República de 8 para 5 anos, justamente porque de governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, o mandato passou de 4 para 5. Correto. No mesmo dia que a Câmara aprovou essa redução, o senador Renan Calheiros, que preside o Senado,
já deu uma declaração dizendo que entende que 8 anos é um tempo ideal. Será que isso não vai ser mudado na hora que chegar lá no Senado? É possível, é possível. Nós teremos ainda a matéria submetida à apreciação no Senado Federal e vários pontos aprovados na Câmara poderão ser modificados no Senado. Por isso a gente não pode ainda dar a palavra final da reforma política, porque passa ainda pelo Senado Federal e passa também pela presidente Dilma, que tem o poder de sancionar ou vetar alguns itens da reforma política. Então nós temos que aguardar finalizar todo esse processo para a gente conhecer o que realmente vai ser modificado no processo eleitoral brasileiro. O senhor é tido como um deputado municipalista. Recentemente aconteceu aqui na casa um seminário sobre pacto federativo, com a presença de vários deputados federais, inclusive o senhor, né, de várias autoridades discutindo esse tema. Queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso, porque, como foi muito bem dito no seminário, a divisão do bolo tributário parece que não é aquela adequada ou ideal, né? Um pouco mais de 54% fica com a União, 24% fica com os estados e cerca de 21% ali para os municípios. Por isso aquela velha expressão, prefeitos ficam aí de pires na mão. É correto. Essa redivisão, vamos assim dizer, do bolo tributário é um tema que já vem sendo discutido desde meu primeiro mandato, lá na Câmara Federal. Estou no 5º mandato. Que começou lá em 1999. Naquela época, o presidente Fernando Henrique, e a gente percebia que o Congresso já falava no novo Pacto Federativo para distribuir melhor, né, a receita da União. Mas não conseguimos aprovar nada durante o governo FHC. Veio o governo Lula, do mesmo jeito. A concentração dos recursos continuou no governo federal. E agora estamos já no 2º mandato da presidente Dilma e também a concentração continua em Brasília. Então a gente percebe que, se depender do Poder Executivo, ele não vai querer perder poder, diminuir o seu poder. Então o Poder Executivo não vai ter iniciativa nunca de fazer essa distribuição melhor da receita tributária brasileira. Então nós temos que partir do Congresso Nacional. Por isso foi feito um seminário promovido pelo senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, já criou uma comissão especial, que inclusive esteve na nossa Assembleia, debatendo com prefeitos, vereadores e deputados estaduais também esse tema. E essa comissão especial vai elaborar um parecer no próximo semestre e tem um compromisso do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, de votar essa proposta do novo Pacto Federativo ainda este ano, para que, a partir do ano que vem, os prefeitos e governadores possam ter, né, um recurso um pouquinho mais volumoso, né, para fazer frente às suas despesas. Nós percebemos hoje, Murilo, a prefeitura, as despesas não param de crescer. A despesa com a folha de pagamento, com posto de gasolina, com alimentação de alunos, etc. Então, a folha sempre está crescendo. E algumas atribuições que é do governo do estado, ou mesmo do governo federal, os prefeitos acabam assumindo. Vamos dar um exemplo aqui. Muitas vezes, algumas prefeituras abastecem o carro da Polícia Militar, fornece alimentação para o presídio, só dando algum exemplo. Mas a gente percebe que as prefeituras acabam absorvendo despesas da União e principalmente do Estado, e isso dificulta o prefeito a implantar o seu programa de governo, fazer as obras que a população deseja e cobra do poder público municipal. E o cidadão mora no município, então é lá que ele está em contato direto com o vereador, com o prefeito, onde leva a sua demanda. E a gente percebe que hoje mais de 90% dos municípios brasileiros, nós temos 5.600 municípios, né? Quase 5.000 municípios, estão em dificuldades. Os dados são da Federação Goiana de Municípios, ou melhor, da Federação Brasileira de Municípios, onde mostra a inadimplência de mais de 4.000 municípios brasileiros. Então a gente tem que promover isso urgentemente, nós estamos levando à falência o município. Então nós temos que dar essa sobrevida para que os municípios possam, a partir da aprovação desse novo Pacto Federativo, poder planejar, elaborar programas de governo e ter condições de executá-los. Ok. Estivemos então com o deputado federal Pedro Chaves, PMDB, ele que está no 5º mandato de deputado federal e já foi deputado estadual, já esteve aqui na casa, né, no período de 1995 até 1998. Deputado, muito obrigado pela presença e por essa entrevista. Obrigado a você, Murilo. Obrigado a todos que nos assistiram até esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.